Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Isto mesmo, trazendo a você a palavra de Deus, estudos bíblicos sobre homens que viveram debaixo da bênção do Senhor, homens que tiveram uma história tão bonita, homens que passaram por momentos tão difíceis ali na pequena nação de Israel. No programa de hoje, vamos conversar exatamente sobre este tema, Israel e a servidão sob Faraó. Houve o tempo em que toda a nação, todo o povo, toda a família de Jacó veio morar no Egito e ali foram oprimidos. Esta é a história. Vamos ver o que Deus nos fala aqui, vamos ver o que podemos aprender com a palavra de Deus. Então deixe o seu coração aberto para ouvi-lo. Deus vai falar com você, pois o programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que toda a história, que todo o mundo, tudo isso está debaixo do controle e da soberania de Deus. Deus é o Senhor da história, Deus é o Senhor dos homens, Deus é o Senhor da terra, mas talvez você pergunte, mas quanta coisa ruim tem acontecido, quanta maldade tem acontecido, quanta violência acontece sobre a terra e Deus está a par de tudo isso e Deus está no controle de tudo isso? Claro que Deus não quer pecado, claro que Deus odeia o pecado, claro que o pecado não é projeto de Deus, mas o que Deus quer é a bênção, o que Deus quer é a paz, mas os pecados que os homens cometem trazem consequências. Os pecados trazem as suas consequências para a própria pessoa, para a sua família, para a nação, e muitas vezes vem o juízo de Deus. Nós vimos que Deus enviou o seu povo, Deus enviou aquela família de Jacó ali para o Egito, com uma grande finalidade, a finalidade de preservá-los como nação, para que eles não se diluíssem em Canaã, não casassem com cananeus. Deus os trouxe ao Egito, que tinha os hebreus, pastores de ovelhas, como abominação para eles. Então, no Egito, não haveria como haver mistura entre as famílias. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz em Êxodo, capítulo 1, do verso 7 ao 14. Diz assim: Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes, se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: Eis que os filhos de Israel, o povo dos filhos de Israel, é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia com ele, para que não se multiplique. E seja o caso que, vindo guerra, que se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço que na tirania os serviam. Muito bem, nós vimos que na história de Abraão, houve um momento quando Abraão, conversando com Deus, em aliança com o Senhor,
quando Deus falou a Abraão que a sua descendência iria para o Egito. E ficaria ali no Egito por 4 gerações, por 400 anos. O Senhor disse que depois de 430 anos, eles voltariam para aquela terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque, Jacó, a Abraão e a sua descendência, depois de 4 gerações. Ou seja, Deus os levou para o Egito para que ali eles pudessem crescer, eles pudessem se multiplicar e eles pudessem estar totalmente identificados como uma nação. Uma nação que tinha o Deus de Israel como seu Deus. Uma nação que tinha o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Uma nação que conhecera desde desde Sem, filho de Noé, as verdades sobre este Deus maravilhoso, este Deus que acompanha a história, este Deus que quer o melhor para os homens, este Deus que estava levantando uma nação para abençoar as nações da terra. Como uma nação poderia abençoar as nações? Com a sua produção, com a sua plantação, com a sua força, com as suas riquezas, riquezas minerais, riquezas naturais. Não apenas isto, mas abençoar as nações através de um homem, através do Messias prometido, que precisava nascer numa nação separada, uma nação santa, uma nação de Deus, para trazer a salvação a toda a humanidade. E ali então a palavra nos diz que Jacó, quando seu filho José estava sendo o segundo homem no Egito, quando José estava ali trazendo todas as orientações para os egípcios com relação a plantar e colher, a vender e comprar, quando José tinha a palavra absoluta acima dele, apenas tendo o faraó, quando José estava lá, preservando a nação dos 7 anos de fome que viria, José traz para o Egito o seu pai, traz os seus irmãos, traz a sua própria família. E eles vieram como convidados, eles vieram como uma família distinta, uma família abençoada, uma família destacada em todo o Egito, porque era a família de Zafenat-Paneah, ou seja, o Salvador do Egito, como José teve seu nome mudado, de José para Zafenat-Paneah. E ele era tido como o Salvador. E então, ali na terra de Gósen se estabeleceram, mas a Bíblia diz, levantou um rei, levantou um soberano que não conhecera José. Na história do Egito nós temos os Ixos, um povo que veio, dominou o Egito, mas a dinastia que volta, que assume o Egito, quando Israel já está com alguns anos ali, morando, habitando ali no Egito, este rei não conhecera José. Não era dos Ixos, não era dessa dinastia que veio, que ninguém sabe muito a respeito deles. E então, Ramsés, e então este faraó oprime Israel. Encontra ali uma nação que está nas suas terras, tem do bom e do melhor, são pastores de ovelhas, tem seus jovens, tem homens fortes e os colocam para trabalhar. Ei, vocês estão sendo chamados para construírem nossas cidades celeiros. E eles construíram, com a sua força de trabalho escravo, 2 cidades, Pitom e Ramsés, fazendo os tijolos, preparando, levantando as casas, levantando os palácios, fazendo as grandes construções de Pitom e Ramsés. 2 cidades chamadas cidades celeiros, cidades estratégicas do Egito, cidades ricas do Império Egípcio.
E o tempo foi passando. E o que aconteceu é que o povo ia se multiplicando. Na verdade, nós sabemos que Satanás estava de olho na família de Abraão. Satanás estava de olho, tanto que a própria estratégia de querer matar José ou tirar José da família era um pensamento, era algo que Satanás estava vendo. Opa, esse menino é especial. Esse menino não é como os irmãos dele, ele precisa ser morto, porque Satanás estava esperando a semente da mulher que haveria de esmagar a cabeça da serpente. E vamos tirar José de cena. Mas José foi vendido como escravo. Deus preservou sua vida e ali no Egito ele cresceu. Conhecemos a história. E nós vemos como que agora Satanás está querendo oprimir essa nação, impedir que eles cresçam, impedir que se multipliquem. E o que o faraó dizia, eles vão se multiplicar tanto que quando vier uma guerra, eles vão se colocar do lado dos inimigos e podem vencer esta guerra. Então vamos oprimi-los, vamos fazer com que fiquem fracos, vamos usar o máximo possível o trabalho deles escravo. E assim os oprimiram. Mas aqui diz que quanto mais oprimiam Israel, mais o povo crescia. Quanto mais oprimiam, mais o povo crescia. É tão lindo percebermos isso, que o inimigo ele vem com todas as suas artimanhas, com as suas estratégias, tentando destruir a obra de Deus, tentando impedir que Deus cumpra o seu projeto. Mas quanto mais o inimigo vem com os seus obstáculos, os seus desafios, com as suas opressões, mais o povo de Deus cresce e se coloca diante dele para ser abençoado. Assim foi a igreja primitiva. Quantos irmãos nossos foram mortos? Quantos foram ao martírio numa tentativa maligna de Satanás de destruir a igreja? Mas ele não conseguiu. A igreja cresceu. Saiba que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Vamos orar. Você já pertence ao Senhor? Você tem vivido momentos de opressão, de lutas? Vamos orar, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Feche seus olhos, curve sua fronte e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para que o Senhor entre na minha vida, para que o Senhor limpe o meu coração de toda maldade, de todo pecado. Dá-me um coração puro, reto, diante de Ti. Eu me entrego a Ti para ser Teu e viver só para a Tua glória. Recebe-me, guia-me na Tua presença. Eu me entrego a Ti para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. É isso. Quando a nossa vida é dele, ele é o nosso dono e ele cuida de nós. Que Deus te abençoe ricamente e que você possa todos os dias da sua vida viver para a glória do Senhor, sabendo que Ele é fiel. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro no próximo programa aqui na Rede Super. Não se esqueça de acessar o nosso site gideões24h.org e conhecer este ministério maravilhoso e fazer parte dele. Deus te abençoe.